Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para dar uma dica para vocês não confundirem quais são os sinais dos polos em uma pilha e em uma cuba eletrolítica, ou seja, numa eletrólise. Vamos lá, o negócio é o seguinte, ó. A informação básica é que numa pilha você tem uma reação espontânea. Se é espontânea, ela é natural. E o que é natural para um elétron quando você diz respeito à direção dele em relação aos polos? O elétron tem uma carga negativa, portanto ele quer sair de um lugar negativo, ou de um polo negativo, para encontrar o polo positivo. Lembra lá que cargas opostas se atraem, ok? Então olha só, numa pilha aqui, ó, eu tenho uma pilha de zinco e cobre. O elétron está saindo aqui do zinco, que sofre oxidação, né? Ou seja, esse daqui é o anodo. Ele sai aqui do zinco e vai para o cobre. Como essa reação aqui é espontânea, o elétron está saindo do polo negativo e indo para o polo positivo. Olha lá, aqui você tem a redução do cobre, né? Ou seja, ele está precisando, ele está ganhando elétrons. Esse daqui então é o cátodo, portanto, onde o elétron chega é o polo positivo. Lembra, isso daí é por quê? Porque a reação é espontânea. Espontânea, o elétron que tem carga negativa está a fim de ir para o polo positivo, que é o natural, que é espontâneo. Quando você tem uma eletrólise, o pessoal confunde um pouco na hora de colocar os sinais dos polos, porque isso daí é invertido. Mas por que é invertido? Porque numa eletrólise a reação é não espontânea, ela não é natural, ou seja, o elétron não vai do polo negativo para o positivo, aquilo que seria natural. Ele é forçado a inverter essa direção, portanto ele tem que sair do polo positivo para chegar no polo negativo, que é o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho um gerador, ou seja, tenho uma pilha, e essa pilha está forçando com que os elétrons saiam de aqui no caso aqui do anodo, e vá para o cátodo. Por que os sinais aqui, ó, estão invertidos em relação à pilha? Porque na eletrólise você tem uma reação não espontânea. A direção do elétron é forçada, portanto ele tem que sair do polo positivo e ir para o polo negativo. Se você lembrar disso daí, se você lembrar que a pilha tem uma reação espontânea e a eletrólise tem uma reação não espontânea, você não vai errar na hora de colocar os sinais dos polos. Por quê? Porque o natural, o espontâneo, é que um elétron que tem carga negativa vá para o polo positivo, portanto ele tem que sair do negativo. Já na eletrólise, onde isso não é natural, é só inverter a situação. Ué, se no natural ele estava indo para o positivo, no forçado ele tem que fazer o contrário. Ele tem que ir para o negativo. Portanto, você vai trocar os sinais dos polos numa eletrólise. Então fica assim, ó. Na pilha, onde ocorre a oxidação, você tem o anodo e o polo negativo. Onde ocorre a redução, você tem o cátodo e o polo positivo. Na eletrólise só vai inverter os polos, o restante continua do mesmo jeito. Na oxidação, você tem o anodo com o polo positivo, na redução você tem o cátodo com o polo negativo. Está invertido. Essa é a dica.